Hoje é um dia que está chovendo bastante aqui em Salvador. Na verdade, chovendo bastante não, é porque aqui às vezes tem dias que fica uma chuva meio fraquinha e ela vai ao longo do dia inteiro, né? E aí chovendo bastante é disso que eu tô falando. Ela vai ficar chovendo ao longo de todo o dia, em vários momentos parcelados. E muitas vezes, né, algumas pessoas gostam de ter esse tipo de tempo para poder tomar um café quente, fazer alguma coisa mais introspectiva. E outras, infelizmente, acabam se sentindo muito solitárias nesse processo. E uma coisa que eu fui desenvolvendo, né, e aprendendo ao longo dos anos é que a solidão muitas vezes é uma questão muito mais interna, né, do que uma questão externa. Assim, pensando na solidão como algo ruim, né? E geralmente a gente trabalha dessa forma. Então, não sei para você que está me acompanhando agora, se isso é uma realidade. Quando você está se sentindo sozinho, o que você faz? E por que você se sente assim? Eu posso dizer que muitas vezes eu me pego me sentindo muito isolado do mundo, e esse isolamento ele traz alguns pensamentos assim um pouco sombrios. Mas esse isolamento, como eu falei, ele é totalmente mental. Eu posso estar sozinho, né, fisicamente falando, mas estar me sentindo integrado às pessoas, estar me sentindo de forma conectada, vamos dizer assim. E essa conexão advém, na verdade, do fato de que eu estou me sentindo presente, né, inteiro no que eu estou fazendo, naquilo que eu estou construindo. E essa presença, ela conecta os elementos da mente com o do coração e que trazem para nós, em nossa vivência, o contato com os sentidos de forma mais presente, assim. Porque geralmente a gente tem dois polos, né, em nossa vida. O polo, vamos dizer assim, mental, da consciência, que acaba se isolando, né, mesmo, porque tem uma espécie de autopercepção, né, interior, e essa percepção faz com que esse mundo interno, essa vida interior, ela seja estabelecida. Mas quando a gente se coloca através dos sentidos, a gente tem um aspecto de dispersão ou de diversão, que são palavras que estão ligadas com o não estar conjugado, né? Então, o divertir tem a raiz de se virar em múltiplas direções, e a dispersão tem como ideia essa fuga do centro, né? Aquilo que não está no centro ou concentrado está disperso, está solto em vários pedaços, né? Espalhado, podemos dizer assim. E na vida há que sempre se conjugar essas duas coisas, a concentração no nosso próprio mundo interior e eu vou falar dispersão, mas eu entendo isso de outra forma. A dispersão no mundo exterior para uma comunicação. E a grande dificuldade, a grande luta da vida é unir essas duas coisas. Quando as coisas estão bem unidas e eu consigo, nos sentidos, encontrar as minhas respostas, eu consigo, nos sentidos, desenvolver aquilo que... Deixa eu virar um pouquinho essa câmera. Nos sentidos, eu consigo estabelecer com clareza o que eu estou desenvolvendo, assim, porque uma boa resposta, muitas vezes, ela precisa ser bem refletida, certo? Isso eu acho que todos concordam. Mas muitas vezes a gente já tem as respostas sem precisar refletir tanto. E ela está na nossa própria
prática. Lembra um pouco a ideia de um artista, né, que não pensa muito sobre o que ele faz, mas simplesmente faz porque ele já tem a resposta. Então, é o que a gente chama de inteligência, porque se precisa pensar, é razão ainda, mas a inteligência já sabe. Ou a intuição, que tem uma relação forte com os sentidos, porque conecta as duas coisas. Então, uma abordagem intuitiva, ela não é uma abordagem como a gente pensa, né? Muitas vezes experimental ou sem um direcionamento. Na verdade, uma abordagem intuitiva, ela congrega, ela agrega tanto a convicção, o conteúdo acerca daquilo, e também com as impressões que a gente tira da vida, né? Então, se a gente começa a trabalhar por essa via, a gente vai perceber que quanto mais dentro a gente consegue se estabelecer, mais contatos a gente consegue trabalhar fora. E para quem é introspectivo e tem essa dificuldade de lidar com o mundo exterior, isso seria, para mim, eu acho que seria a abordagem ideal. Você se fortalece, se enraiza interiormente e você expande essa conexão exteriormente. Não sei se vocês estão ouvindo, mas os passarinhos aqui hoje estão mandando ver. E é interessante porque a gente muitas vezes não pensa nisso, não projeta a nossa atenção para observar essas coisas simples da natureza. E nos momentos de solidão a gente tem essa oportunidade. Então, assim, para você que se sente sozinho, eu posso dizer com um certo grau de certeza, assim, de elementos que experienciei e percebi que muitas vezes eram mais uma questão de estar me sentindo só do que de estar sozinho realmente. A sensação de isolamento, né, e essa solidão ruim que a gente tira é muitas vezes uma desconexão daquilo que nós somos. Algumas pessoas chamam isso de propósito, outras pessoas chamam isso de vocação. Sabe quando você passa por uma situação ou é chamado para alguma festa e você vai porque sim, né? Sei lá, tá na faculdade ou não sei, algum amigo seu te chamou e, né, você vai, né, no modo piloto automático, de repente no meio daquela festa te dá um estalo assim. Que diabos, o que é que eu tô fazendo aqui? E nesses momentos, pessoalmente falando, que eu me sinto mais sozinho. Né? Tava ali no automático, andando, perdendo meu tempo. Daqui a pouco, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? E aí eu te pergunto, eu te devolvo a pergunta: o que é que você está fazendo aqui nesse vídeo? Né? O que é que você... por que você clicou nesse vídeo? E quais as respostas está buscando? Se a gente faz as perguntas certas, a gente consegue encontrar as respostas certas. Então, a solidão, o isolamento, né? A solidão é algo que a gente pode considerar como bom, né? Algumas pessoas chamam de solitude. Eu não sei o que isso quer dizer, mas eu já ouvi falar que é solidão com plenitude, eu não sei certo. Mas o fato é que é necessário ter momentos de estar sozinho, né? Só que esse processo não deve ser um martírio, ele precisa ser cuidadosamente pensado, né? Assim como eu cuido, né, da minha casa e dos meus filhos e do jardim e dos animaizinhos, eu também preciso cuidar de mim, né? Mas não mim enquanto corpo, né? O corpo também precisa de cuidados, isso a gente já sabe. Mas eu preciso dar uma averiguada na alma para entender como é que vai as coisas.
se os meus objetivos, se o meu propósito está sendo seguido, ou se eu estou simplesmente vivendo no automático e fazendo um monte de coisas. Ainda que eu acho que a atividade vai nos proporcionar muitos aprendizados, é necessário sempre ter um momento de reflexão para onde estamos indo em nossas atividades. Porque se vamos muito acelerados para um lugar que não é o nosso destino, é melhor que a gente vá mais devagar, né, para que a gente possa mudar a nossa rota. E nesses momentos, né, de dias chuvosos, né, que a gente pode ficar em casa contemplando a vida, eu gosto sempre de separar um momento para refletir sobre... eu reflito sempre, né, então acaba sendo redundante, mas trabalhar de forma poética algumas coisas, né? Eu tenho comigo, se não sempre, né, quase sempre, o meu caderno de escritos, né? Então, eu já te mostrei um outro caderninho aqui para vocês, que é um marronzinho. Ali eu anoto tudo, né? Umas ideias, ideias de vídeo, algumas reflexões que eu tive. E aqui eu anoto minhas poesias e que eu prefiro manter num caderno só para fins de organização. Aí depois eu passo isso para um computador, enfim, pro celular. Mas a princípio eu sempre começo a trabalhar num caderno, sempre trabalho num caderno. É difícil eu fazer uma poesia inteiramente no computador, sabe? Geralmente eu sempre pego o papel primeiro e vou escrevendo. E nesses momentos de solidão eu acho importante buscar isso, porque à medida que a gente deixa que as palavras fluam, a gente consegue encaixar certas ideias e perceber o que está gritando em nós. Como assim? Eu falei recentemente num vídeo aqui, né, sobre a linguagem. E o processo de desenvolvimento da linguagem e de começar a escrita, ele pode ser feito por vários caminhos, mas quando a gente pega por aquilo que nos chama à vontade, nos chama nosso desejo de querer escrever, isso não é tão claro para nós no primeiro momento, mas é como uma ideia circulante assim, que fica permeando nossa cabeça, sabe? Quase como um mosquito que fica zumbindo, né? O tempo todo, nhê, nhê, e depois passa uns segundos, ele volta, nhê, nhê. Você espanta ele volta, nhê. Isso é mais ou menos o nosso mundo emocional. Sempre que a gente der uma atenção para ele, ou não precisa nem dar atenção, mas sempre que tiver uma brecha, vai pingar ali, vai pintar ali aquela expressividade, né? E às vezes a melhor forma de você simplesmente lidar com isso é você pegar uma folha e escrever. Tá, pega, escreve o que vem. Às vezes não vem nada muito claro, né? E muitas coisas aqui não se tornam poesias, né? Eu simplesmente peguei e taquei aqui algumas frases, né? Tinha até um mini poema aqui que eu não cheguei a terminar. Certamente estava fazendo para alguma apresentação, mas não terminei. E diz assim: assim como toda gota retorna ao oceano, eu retorno a ti, mãe natureza. Me acolhe e transforma. Nunca terminei, né? E assim como tem alguns poemas terminados aqui, tem outros que só são companheiros de momentos, companheiros de reflexão.
né? E eu recomendo para você, né, se você busca desenvolver e uma companhia para os dias solitários, eu recomendo que você busque a sua própria companhia, mas que busque se ouvir, o que é que você tem a se dizer, e reflita sobre aquilo que vem. Às vezes as palavras não vêm assim tão claras como vêm nessas palavras que eu mostrei, né? Deixa eu ver se eu acho alguma outra aqui. E aí, à medida em que a gente escreve, a gente pode refletir sobre isso. E eu vou dizer, como se fosse uma espécie de carretel, né? Você puxa ali, ó, um fio, né? Puxa ali um fio, né? Um novelo, pode ser. Puxa um fio, vai saindo mais coisas. É importante começar a escrever a primeira frase. E aí você deixa escrever, escreve. E depois leia com atenção, como se você não fosse você. E você vai entender o que está te afligindo. É o que eu diria, né? O que eu recomendaria. Diante da solidão, o que a gente precisa muito, de forma muito visceral, assim, é o contato conosco mesmo. É o contato com a nossa própria ideia de quem somos. Pensar quem sou, de onde vim, para onde vou, que nada mais é do que uma conexão entre presente, passado e futuro. É uma coisa meio filosófica, né? E aqui, né, no canal eu trabalho bem essa via, né? A escrita como um aporte à reflexão filosófica e que que busca, né, e que cava e que abre, né, escarafuncha, né, os caminhos interiores e faz com que a gente possa tomar consciência de elementos que a gente carrega, mas não se apercebe deles, né? E na medida em que a gente vai tomando contato com eles, outras coisas vão aparecendo, a gente vai então podendo desenvolver mais coisas e trazer novas ideias sobre nós mesmos e abrir espaço em nossa vida, nossa consciência, para que essas ideias fluam, né? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Eu não tenho nada específico para mostrar em relação às poesias, né? Mas apenas para dizer que é importante você ter um caderninho. Eu gosto desses caderninhos com elástico. Eles são práticos, né? E tudo isso, né, vem permeado e desenvolvido através de um processo de exercício da linguagem. Quando a gente vai desenvolvendo a linguagem no sentido profundo da coisa, a gente vai desenvolvendo canais e caminhos interiores que vão fazendo com que a gente acesse essas forças da criatividade, né, da memória, da atenção, né? Então a gente se torna pessoas mais atentas, mais dispostas, mais voltadas, né, àquilo que a gente está transmitindo. E acho que para o vídeo de hoje, né, o que eu gostaria de deixar com vocês é isso, né? A solidão é muito mais essa questão, uma questão pessoal mesmo, né, de buscar refletir sobre coisas que muitas vezes destoam do que a gente gostaria de estar vivendo. E, claro, não estou falando de casos clínicos, né? Mas, no geral, se trata disso, né? De uma desconexão com a nossa identidade. E, à medida em que a gente se coloca como pessoas que estão em contato constante com esse eu, né? Essa vida vai fluindo de maneira mais presente, mais forte.
Você que está aí me assistindo até aqui, quais experiências você já teve em relação a isso? Qual a sua dificuldade nesse processo e o que você já conseguiu superar? A escrita te ajudou nesse processo? Uma outra vez eu fiz um vídeo sobre o artista e a criação, e que para se desenvolver a criação seria necessário em algum momento você trabalhar essa solidão, você aprender a estar no momento específico, isolado, para desenvolver algumas coisas. E aqui já é uma outra abordagem, né? Uma abordagem onde eu coloco que a arte vai trazer para você um contato com esse eu. E esse eu vai te mostrar que na verdade você nunca esteve sozinho. Está sempre acompanhado de si. E se isso não é o suficiente, Deus está sempre conosco, está sempre em nosso coração. E acho que essas colocações, essas respostas, essas direções são já alguma coisa para a gente poder trazer como um balizador, para termos como um elemento que nos tire de situações complicadas. Então, fica a recomendação. Escreva, busque esse contato e não estamos sozinhos nunca. Somos todos irmãos de alguma forma. Esse é o vídeo. Até mais. Tchau, tchau.